Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Como assim? Vamos lembrar, duas retas são paralelas quando elas não se cruzam, jamais. O ângulo entre elas é zero, porque elas nunca vão se cruzar. E uma reta é transversal a uma outra reta quando ela se cruza formando algum ângulo com aquela reta. Então, nesse caso, as retas R e S são retas paralelas, ou seja, elas não se cruzam. E a reta T é uma transversal que passou pelas duas, cortando as duas retas ao mesmo tempo. Tá? Então, essa reta T, quando ela corta a reta S, ela forma esses ângulos aqui com a reta S, dependendo da posição que você olhe. E quando ela corta a reta R, ela também forma esses outros ângulos aqui, dependendo da posição que você olhar. Se você olhar para cá é o ângulo E, se você olhar para cá é o ângulo F, se você olhar para esse pedacinho é o ângulo G, ó, o encontro da reta T com a reta R, aí olhando para cá, cada lado que você olha, você vai ver um ângulo diferente. Bom, nós podemos classificar esses ângulos aos pares de acordo com a posição em relação às retas. Como assim, professora? Aquele mesmo desenho eu copiei aqui, tá? Verifica que esse ângulo A, ele está na mesma cor que o ângulo E. Vamos perceber que ele está também na mesma posição, tá vendo? Se você comparar a reta S com a reta R, você vai ver que o ângulo A é um ângulo que quando ele se encontrou com a reta T, ele é um ângulo superior, tá vendo? Ele está aqui do lado de cima e ele é um ângulo que está do lado de fora também, aqui, do lado de fora desse encontro. E o ângulo E está fazendo a mesma coisa. Se você cortasse esse pedacinho aqui em dois, você ia ver que o ângulo E ele está parecido com o ângulo A, ele está igual ao ângulo A. Então, esses ângulos, eles são chamados ângulos correspondentes, tá bom? Ângulos correspondentes estão na mesma posição em relação às paralelas, ó. Essas duas paralelas têm esses dois ângulos na mesma posição em relação às paralelas e essa transversal. Da mesma forma que o ângulo B, ele é correspondente ao ângulo F, os dois ângulos vermelhos, tá vendo? O ângulo C é correspondente ao ângulo G, esses dois ângulos rosa. O ângulo D, ele é correspondente ao ângulo H, que são esses dois ângulos amarelos. Ângulos correspondentes têm a mesma medida, tá, pessoal? Como que a gente vai verificar isso? Bom, você vai ter que lembrar do conceito de ângulos suplementares, de ângulos opostos pelo vértice, e aí, se você tiver pelo menos um desses valores aqui, você vai conseguir encontrar todos os outros, e aí você vai conseguir verificar que os ângulos correspondentes têm medidas iguais, beleza? Só é possível que eles tenham medidas iguais se forem organizados dessa maneira, com duas retas paralelas e uma transversal passando pelas duas, beleza? Bom, temos também os ângulos colaterais internos. Pessoal, colaterais quer dizer que está na mesma lateral. Interno quer dizer que está dentro. Vamos ver como é que é isso no desenho. Peguei esse desenho aqui e refiz ele. Só que eu tirei esses ângulos aqui de cima e esses ângulos aqui de baixo. Deixei só esses que estão no meio. Então, observa. Os ângulos colaterais internos estão no mesmo lado em relação à transversal. Olha aqui, ó. O ângulo D e o ângulo E, que são rosinha, eles estão do lado direito da transversal. Tá vendo? E eles estão dentro desse desenho, na parte interna desse desenho. Então, eles são chamados de ângulos colaterais internos. Da mesma forma, o ângulo C e o ângulo F também estão na parte de dentro, porque não está aqui em cima, né? Está aqui dentro. E eles estão na mesma posição relativa a essa transversal. Esses dois ângulos, esses dois pares de ângulos, C e F, D e E, são chamados de colaterais internos. Agora nós temos os ângulos colaterais externos. O que eu fiz? Peguei aquele mesmo desenho, só apaguei os ângulos que estão aqui dentro, para vocês visualizarem os que estão fora. Os ângulos colaterais externos, novamente, colaterais quer dizer que estão do mesmo lado. Então, eu vou olhar aqui a minha reta T e vou ver os dois ângulos que estão do mesmo lado, só que para fora. Então, o ângulo A e o ângulo H, os dois estão pintadinhos aqui de azul para vocês verificarem, eles são colaterais externos, ou seja, eles estão do mesmo lado em relação à transversal e na parte externa em relação às paralelas. Olha, se você olhar aqui para as duas paralelas, tem uma parte interna e uma parte externa, tá vendo?
Da mesma forma, ângulo B e ângulo G são colaterais externos. Alternos e internos. Alternos quer dizer que você está alternando. Interno quer dizer que você está dentro de alguma coisa. Então, alternos e internos são ângulos que estão em lados diferentes em relação à transversal. Ó, aqui eu tenho a transversal. D e F são alternos e internos porque eles estão em lados diferentes em relação à transversal. E eles estão na parte interna em relação às paralelas. R e S são as paralelas, eles estão aqui na parte de dentro. Da mesma forma, C e E, que eu pintei de azul claro, são ângulos alternos internos, porque eles estão em lados diferentes em relação à transversal e na parte interna em relação às paralelas. Agora nós temos os ângulos alternos externos. Novamente, alternos quer dizer que estão alternando. E agora nós temos os externos, quer dizer que está fora. Ângulo B e ângulo H, eles estão do lado de fora em relação à transversal, em relação às paralelas, e em lados diferentes em relação à transversal. Da mesma maneira, o ângulo A e o ângulo G estão em lados diferentes em relação à transversal e em lados e na parte externa, se você olhar as paralelas, beleza? Então, esses ângulos são os alternos externos. Bom, pessoal, esses nomezinhos, essas classificações, parecem meio chatas. Só que quando você pegar legal, agora vocês vão fazer exercícios envolvendo esses tipos de ângulo, vocês vão ver que vão ajudar muito na resolução de exercícios. E quando você tem retas paralelas cortadas por transversal, existem várias possibilidades de exercício. Então, eu vou pedir para vocês estudarem esses nomes, estudarem o que isso significa, o que isso quer dizer, tá bom? Percebam que eu pintei da mesma cor. Por que eu pintei da mesma cor esses ângulos? Os ângulos que eu pintei da mesma cor, todos têm medidas iguais. Isso vai ajudar bastante a gente na resolução dos exercícios. Professora, como que você descobriu que eles têm medidas iguais? Observa, esse ângulo H aqui, ele é correspondente a esse ângulo aqui. Lembra que logo lá no início a gente viu que são ângulos correspondentes? Foi a primeira coisa que a gente viu. Ó, correspondentes. Então vamos voltar lá. O ângulo H é correspondente a esse ângulo aqui. Então, se ele é correspondente, quer dizer que ele tem o mesmo tamanho. Então, eu poderia passar o ângulo H para cá, tá vendo? Já que ele tem o mesmo tamanho, eu poderia desenhar ele aqui. Não ia mudar nada. E aí, ele vai ser um ângulo oposto pelo vértice ao ângulo B. Então, daqui já dá para ver que o ângulo B e o ângulo H têm a mesma medida. Igualzinho no ângulo A e o ângulo G. O ângulo A é correspondente a esse ângulo aqui. Se ele é correspondente, eu poderia passar ele para cá. Apagar ele daqui e desenhar ele aqui. Porque o outro ângulo que vai estar aqui, posso chamar ele de A1. E A1 vai ser igual a A. Então, se ele é igual, você vai ver quando você fizer esse desenho aqui, ele vai ser oposto pelo vértice ao ângulo G. E nós já estudamos que ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Então, você pode verificar que A é igual a G, tá bom? Então, toda vez que você vê assim nos desenhos as cores iguais, quer dizer que a medida desses ângulos são iguais, tá? Mesma coisa aqui. O ângulo F é correspondente a esse ângulo aqui, que eu vou chamar agora de F1. Se ele é correspondente a F1, eu posso pegar e desenhar ele aqui, o F1. E aí o F1 vai ser oposto pelo vértice ao D, e ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Então, a gente pode concluir que o F1 é igual a D. Só que o F1 é igual a F, então F é igual a D. Mesma coisa a gente vai fazer com o azul. Então, todos esses ângulos que eu pintei da mesma cor, eles têm medidas iguais. Isso vai ajudar você bastante na resolução de exercícios envolvendo ângulos, tá bom? Então, a aula de hoje é bem tranquila, espero que vocês tenham compreendido. Claro, como sempre, se ficou qualquer dúvida, você pode me chamar, pode deixar aí nos comentários, fazer como você preferir para falar comigo. Eu sempre procuro responder tudo. E se você quiser outra aula sobre esse tema, pode falar também, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.